Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Estamos de volta aí falando um pouquinho sobre o reino de Deus e a entrada no reino de Deus. No episódio passado falamos sobre como é que é esse negócio do reino de Deus e do império das trevas, o oxigênio, a linguagem, quem manda na parada. Falamos sobre essas coisas e hoje nós queremos falar para você como é que é o transporte. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas, daquilo que nos dominava, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente vai falar sobre esse transporte hoje. Sobre essa porta, né? Isso é maravilhoso, cara. Quem sabe um dia a gente fala assim, depois da vinheta, e aí vem a vinheta. Mas por enquanto não tem vinheta não, vai ser agora mesmo. Vamos falar sobre isso. Existe uma porta, Mato. A palavra de Deus define que há uma porta no reino de Deus. E isso não é opinião de homens. Isso não é alguém que inventou. O próprio Jesus, em Mateus 7, versículo 13, começa dizendo assim: entrai pela porta estreita. Ele está falando do reino de Deus aqui, tá? Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Ora, o Senhor está dizendo aqui, com todas as palavras, de que há uma porta. Duas portas, né? Por enquanto a gente vai falar de uma, mas na frente a gente vai falar das duas. A porta de entrada do reino dos céus, de fato, é uma só. Vamos entender algumas coisas aqui. João 10,7 diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo isso, tá? Eu sou a porta das ovelhas. Ele ainda diz assim, todo aquele que entra por outro lugar que não seja a porta é ladrão e salteador. E o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Mas ele não, ele se define como a porta. Porta, o meio de entrada. Sabe o que é curioso, Betão? Isaías 61 não fala que nós seremos conhecidos, chamados de carvalhos de justiça? Fala. A palavra carvalho, na nossa língua, no latim, foi traduzida de uma origem de uma palavra celta. E sabe qual é essa palavra celta? Portal. Olha que loucura, cara. Uma palavra que no português hoje gerou carvalho, vem de uma palavra celta que tinha a ver com portal. E as culturas, civilizações celtas, elas acreditavam que todo carvalho era um portal espiritual. E a palavra em Isaías 61, antes da cultura celta existir, diz que nós seríamos conhecidos como carvalhos de justiça. Ou seja, através da nossa vida, assim como o nosso irmão mais velho, as pessoas entrariam para uma vida de justiça. Amém. Olha que loucura. Lucas 14:33, Jesus diz que aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser discípulo dele. Eric, mas eu ainda não consegui renunciar a tudo. Tudo bem, você pode ser um discípulo do Eric, do Beto, mas discípulo de Jesus, só quem renuncia a tudo quanto tem. É isso que Jesus está dizendo quando ele fala de uma porta estreita. Estreito, cara, dá senso de angústia, de aperto. Não é fácil passar. Jesus diz, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mateus 7,14, quando nós falamos, há uma ordem de Jesus, entrai pela porta estreita. Em Mateus 16:24, o Senhor fala, se alguém quiser vir após mim, diga não para si mesmo, negue-se a si mesmo. Negar as minhas vontades, o meu prazer, o meu autossuprimento, minha autossatisfação. Tome a sua cruz, se entregue à morte. O problema, cara, na nossa geração é que a cruz se tornou um símbolo bonitinho do cristianismo. Algo para você carregar no pescoço. Ou para você pendurar nas costas e pagar suas penitências. Ou para ostentar algum poderio. Durante muito tempo, nas ordens militares, a cruz ostentava um poderio. Mas a cruz, nesses dias, era símbolo de vergonha.
Se alguém passava carregando uma cruz, essa pessoa era uma das mais miseráveis, uma das que tinha sofrido o impacto mais vergonhoso que alguém poderia sofrer. Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quiser vir após mim, precisa viver como eu vivo, e ande por onde eu ando, e termine como eu termino. Ir após ele é isso. Ir após ele não diz respeito a você participar de uma religião cristã, de uma comunidade cristã. Muitos que estão dentro das comunidades cristãs hoje jamais verão o reino de Deus, jamais verão a Deus. Ser discípulo é o chamado de Jesus, ser discípulo dele é o chamado de Jesus. A porta é estreita. Diversas vezes no Velho Testamento, Deus falou para o povo que eles seriam perseguidos, que eles seriam espalhados, que eles seriam mortos. E depois, no novo povo, na nova nação santa, agora no Novo Testamento, pós-Jesus, os 12 ali, Jesus alertou eles, vocês serão perseguidos e odiados, por causa do meu nome, jogarão vocês em prisões, vos matarão, mentindo dirão coisas terríveis contra vocês, vos injuriarão, vos agredirão. A grande promessa do Evangelho não é que você vai determinar e Deus vai fazer você comprar um carro novo. A grande promessa do Evangelho é que você vai ter aflições, mas tenha um bom ânimo. Ele, o nosso Senhor, já venceu o mundo. Esse sistema de valores malignos, ele já venceu, tem um bom ânimo. Essa é a promessa do Evangelho. E olha que barato. Por conta dessas aflições, nós, então, teríamos uma diferenciação conceitual em nossas mentes entre vida e existência. O mundo, os gentios, eles vivem por melhorar a sua existência. Adaptar, tornar ela mais aprazível. Fazer com que a minha existência mostre que eu sou superior ao meu próximo. Mas a vida não comporta isso. A vida é o básico. E quando eu penso na vida, eu preciso do meu próximo. E quando eu penso na vida, eu preciso do meu Deus, do eterno. Então, o povo antes de Cristo Jesus, durante 6 dias, eles trabalhavam para melhorar a sua existência. E no 7º dia eles diziam assim, nesse dia, eu paro de melhorar a minha existência para declarar a todo mundo de que o eterno me deu vida. Mas como diz o livro de Hebreus, quando nós fomos colocados dentro de Jesus Cristo, nós não só guardamos, mas nós entramos agora no Shabá. No descanso. No descanso. O povo de Deus é aquele povo que, após passar pela porta estreita e deixar tudo do lado de lá, entrou no descanso. O povo de Deus é aquele que durante 7 dias ele declara para o mundo, eu não preciso melhorar a minha existência, porque o Eterno me deu vida. Isso é a porta estreita. Isso é a angústia da vida com Deus. Éric, mas me falaram que é uma alegria eterna. É verdade. É uma alegria que excede o entendimento. É uma paz que ninguém explica. Mas o entorno, o dia a dia, para minha carne, para minha alma humana, que não foi tirado de mim, é angustiante, é estreito, é aflitivo. Alguns dias, a gente nem consegue ver a alegria. Só resta olhar para a facilidade. Alguns dias, você não consegue ter uma perspectiva de melhora da existência. Mas tu te lembra que tu tem a vida. Porta estreita passa por isso. E o que é essa porta? A palavra em Atos 2, 37 e 38, descreve um momento específico em que a igreja de Jerusalém tinha recebido o poder do Espírito Santo, eles tinham se manifestado, e aquela barulhada de manhã, eles passaram, acharam que o povo tinha bebido demais, e o apóstolo Pedro, então, cheio de intrepidez, se levanta e começa a anunciar, e ele vem falando desde os profetas as evidências de que Jesus era o Cristo, e no versículo 37 e 38, após declarar para aqueles judeus de que a Cristo Jesus, ao Filho de Deus, eles tinham crucificado, o povo bota a mão na cabeça e fala, irmãos, e agora o que faremos? E Pedro dá, então, a porta do reino. É a primeira vez que é citado
pelos apóstolos numa pregação pública à porta do reino. Ele diz, olha, arrependei-vos, mudem a mente de vocês, mudem o governo da vida de vocês. Cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados e vocês vão receber o dom, o presente, a dádiva do Espírito Santo. Essas 3 coisas são a porta do reino de Deus. Arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre arrependimento, Beto? Arrependimento. Como é que você define arrependimento, cara? Arrependimento. O arrependimento é uma profunda compreensão. Uma profunda compreensão da sua vida. Uma profunda compreensão daquilo que engloba, qual palavra eu poderia usar além de englobar, mas que engloba toda a sua vida diante do Criador. Uma redimensão da minha perspectiva. Exatamente, é por aí. Todos os paradigmas viram do lado do avesso. Você se olha em 8D. Você se vê, você enxerga toda a tua existência em 8D. E aí, diante do Criador, diante do Eterno, você compreende a grandeza do Senhor, você compreende a grandeza da obra que Ele fez ao criar você. E aí você entende o tamanho da rebelião que você tem no coração contra o seu Pai. E aí você entende o tamanho do estrago que você está fazendo com a sua vida. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu de precioso e de real, que é a sua vida, a sua existência, e para onde você está conduzindo ela, longe do Criador. E aí arrependimento é quando você encontra esse lugar e você vê que tudo que você fez até ali, naquele momento, te afasta do Deus vivo. Será que o cara consegue se lembrar desse momento? Meu Deus. É o dia que tudo quebra, gente. É o dia que tu percebe que você está falido. Moral, espiritual, mentalmente, eu falei. Eu percebi que eu estava quebrado. Eu achava que tinha uma riqueza, minha riqueza era lixo. Eu investi todo o dinheiro que eu tinha na bolsa e no dia seguinte as ações viraram lixo. Quebrei. Essa é a sensação do arrependimento. Jesus define isso, cara, essa mudança de paradigmas, de perspectiva, em Lucas 14. No versículo 25 ele diz assim, grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se a elas, disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e não aborrece ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa é a mudança, é o impacto que sofre. Então, de fato, o primeiro aspecto do arrependimento é o impacto intelectual que você sofre. Sua cosmovisão é transformada, é virada do lado do avesso. Você deixa o centro e Jesus assume o centro da vida. Sem a mudança de cosmovisão, não há arrependimento. Se a sua forma de ver a vida não mudou, se você ainda se aborrece porque as pessoas não te supriram, não te satisfizeram, não te atenderam, é sinal de que não houve arrependimento. Segundo aspecto interessante sobre arrependimento, nós vamos ver no próprio Lucas 14, a partir do versículo 28. É um processo racional, intelectual também. Olha o que diz lá. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem de você, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou então, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando o outro rei ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois,
todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, além de um processo de mudança de mente, de cosmovisão, de atitude interior, é também uma razão, um pensamento. Eu preciso levar tão a sério que eu avalie se eu estou disposto a enfrentar aquilo. Se eu tenho condições de assumir esse compromisso. Curioso foi que meu filho mais velho, eu preguei a porta do reino para ele quando ele tinha 6 anos de idade. E depois ele primeiro chegou dizendo que queria ser batizado. E eu falei, então tá, então o pai vai pregar a porta do reino para você. E quando eu preguei a porta do reino, com 6 anos de idade, ele disse assim, pai, eu preciso de um tempo para pensar. Esse negócio é muito sério. Na semana seguinte, repeti a pregação. E ele falou, pai, eu ainda preciso de um tempo para pensar. Só na 4ª vez que eu preguei, é que ele falou assim, pai, eu estou disposto a entregar tudo que eu tenho. E aí ele elegeu lá a posse que ele tinha de mais valor para ele e entregou com os olhos cheios de lágrimas na vida dele aos 6 anos de idade ao Senhor. Queridos, o reino de Deus vai custar tudo que você tem, mas é de graça. Por que é de graça, Eric? Porque tudo que eu e você temos não tem valor nenhum para a eternidade. E esse texto me desafia, Beto, porque eu fico pensando, aquele que não renuncia a tudo quanto tem. Eu fiquei esses dias pensando o que era renunciar. Se eu renuncio aquilo que é ruim, que me faz mal, eu só cuidei do meu próprio interesse. Então a minha grande questão hoje é o que de bom eu renunciei? O que de bom eu perdi para herdar o reino de Deus e a vida eterna? E a sensação que eu tenho é daquilo que a gente citou no outro episódio. Das ovelhas, mãos vazias. O que eu tenho para oferecer a ele? Davi chega a dizer em Salmos, o que daria ao Senhor pela minha salvação? Que bem eu posso fazer a Deus? O que você faz de bom que possa compensar a Deus pelo que ele fez por você? Será que quando você vai ao culto, ele se torna mais Deus? Será que quando você faz coisas boas, ele se torna mais Deus? Quando você faz missões, quando você faz obras de caridade. A quem essas coisas melhoram? A Deus ou a você mesmo? Eu não estou aqui para roubar a sua esperança. Eu estou aqui para botar a tua esperança no lugar certo. Viu? Amém, isso mesmo. A terceira coisa sobre arrependimento, deixa eu confirmar se é a segunda ou a primeira. Está em 2 Coríntios 7:10. Diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Ele está falando do remorso aqui, queridos. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. O arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude interior. O arrependimento é uma razão, é um pensamento claro, onde eu calculo exatamente o que eu estou fazendo da minha vida e a quem eu estou entregando o governo. Mas o arrependimento também é um sentimento profundo de uma tristeza segundo o coração de Deus. É o que o Beto descreveu antes. Eu percebo primeiro que ele foi o meu criador, que ele me planejou e que ele me amou desde o ventre de minha mãe. Desde antes da fundação do mundo ele me amou. E mais, ele me predestinou, segundo Efésios 1, para ser conforme a imagem do Filho dele. E aí, diante desse amor manifesto, eu penso o que eu fiz da minha vida até quando eu o encontrei. E eu percebo o tamanho da traição, do desmando, da dor que eu causei no coração do Pai.
a importância, a retribuição que eu dei a ele depois daquilo tudo. E diante dessa convicção, a menos que o Espírito não tenha me contristado, eu vou continuar do mesmo jeito. Porque o normal é que o Espírito Santo me leve à consciência da justiça de Deus, do meu pecado e do juízo que eu vou sofrer. E diante desse desespero, eu seja movido por uma tristeza segundo o coração de Deus, que vai produzir arrependimento. Romanos 2 diz que é a bondade dele que produz isso em mim. Então, só sendo didático, arrependimento vai produzir uma mudança interior, uma mudança de mente. O arrependimento vai produzir uma razão clara e objetiva para calcular o preço daquilo que eu estou decidindo. E vai produzir a tristeza segundo o coração de Deus. Outro aspecto interessante sobre o arrependimento é o que está em Lucas 3, 7 e 8. Abre sua Bíblia aí, se você puder, em Lucas 3, 7 e 8. Eu tô com um pouco de dor de garganta, cara. Eu tô engolindo toda hora. Aqui João Batista estava falando às pessoas que... Ele estava no deserto anunciando salvação e batismo. E as multidões vinham ser batizadas. E aí ele dizia, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Quem foi que induziu vocês a fugir da ira de Deus que vai vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também ele já pôs o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E as multidões confusas, então, diziam: que havemos, pois, então, de fazer? Ele lhes respondia: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Iam também os publicanos para serem batizados, e lhe perguntavam: mestre, o que havemos de fazer? E ele lhes respondia: não cobreis mais do que foi estipulado. Os soldados também lhe perguntavam: e nós, o que faremos? E ele lhes dizia: ninguém maltrateis, não façam denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. Frutos dignos de arrependimento é uma prova de que a pessoa experimentou arrependimento. A palavra em Hebreus também, 6, versículo 1 e 2, fala sobre os rudimentos da fé. E o primeiro deles, se eu não me engano, é o arrependimento de obras mortas. É a mudança prática, postural de obras que eu fazia antes, quando eu era morto. Alguém que não mudou o seu procedimento, não experimentou arrependimento. Não faz sentido. Então, o primeiro item que compõe a porta não foi suprido. Não existe arrependimento sem uma mudança efetiva de procedimento. Se eu pretendo continuar na prática de vida de adultério, de fornicação, de impureza, de latrocínio, de ilicitude, eu não me arrependi. Eu sequer entrei na porta. Eu não dei o meu primeiro passo. O primeiro passo na porta do reino de Deus é o arrependimento. Eu estou falando essas coisas com bastante clareza, nós estamos falando, para que você não se iluda de que você aderiu a um grupo cristão e que aos pouquinhos você vai melhorando. O nome disso é religião. Mais tarde nós vamos falar sobre a porta larga. Ou que, portanto, você passou pela porta, né? Já que faz parte de um grupo agora. Outra verdade, o segundo passo em relação à porta é o batismo. João 3,3, Jesus fala a Nicodemos sobre esse assunto. Nicodemos chega, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E ele foi de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi,
Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele começou lisonjeando Jesus. E Jesus responde a ele, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos. Talvez Nicodemos aqui está igual você está na sua casa agora, sem entender direito o que é nascer de novo. Vamos lá. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ó, a doutrina da reencarnação aí. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, está em letra maiúscula esse Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Batismo é o segundo passo em direção à porta do reino de Deus. É o segundo passo na porta do reino de Deus. Éric, então quem batizou nasceu de novo? Ainda não. A porta são 3 elementos que a Bíblia nos relata. O nascimento de novo acontece após a manifestação do 3º elemento. Antes não. Mas o segundo é o batismo. Romanos 6, inclusive, Beto, fala que ser batizado é ser colocado dentro de Cristo. A palavra batismo ela quer dizer exatamente isso, sepultamento. É você ser colocado dentro de Cristo Jesus. E esse batismo só é efetivo após o arrependimento. Alguém que não se arrependeu ou que não tem condições intelectuais do que nós descrevemos como arrependimento, não pode ter sido batizado. Éric, se não tinha arrependimento, o que aconteceu? Entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado. De fato. Isso é um fato bíblico. Não é uma questão de opinião de homens. É sã doutrina. Romanos 6 também diz que o mesmo poder que foi capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos, nos levará a viver novidades de vida. Como é que é esse negócio de poder aí, Éric? O batismo é isso que nós falamos. Você é colocado dentro de Cristo Jesus. Uma coisa importante sobre o batismo, não é um ritual de passagem. Batismo não é um ritual de passagem. Batismo não é uma confissão de fé pública. Se alguém te falou isso, eu quero te dizer, conversa fiada. Mentiram para você. Batismo não é só um evento natural. É um evento natural de implicações sobrenaturais. O velho Éric morreu nas águas e um novo Éric nasceu. O velho Éric experimentou a morte para o novo Éric nascer de novo. Se você não crer assim, você não experimenta o batismo. Batismo é quando você deixa de existir enquanto ser que você é e se torna nova criatura. Uma nova criação. O batismo tem o poder de fazer isso no mundo espiritual. Entra uma pessoa e se levanta uma nova pessoa. Um novo nascido, com uma nova família, com um novo pai, Com um novo com coração. um novo coração. E segundo Apocalipse 2:10, com um novo nome. Isso é batismo. Essa é a verdade dentro de batismo. É isso que acontece quando alguém arrependido entra nas águas do batismo. O batismo é para arrependimento, como diz em Mateus 3. Eu vos batizo com água para arrependimento, para mudança, para transformação, para metanoia. E aí João Batista fala do 3º elemento da porta do reino de Deus. Mas vem após mim aquele que é maior do que eu, o qual não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.